Olá, meu nome é Adelmir Machado, sou médico pneumologista e coordenador do Programa para Controle da Asma na Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Professor associado do Instituto de Ciências da Bahia, também da UFBA. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu sou professor associado da UFBA, pesquisador do CNPq e FAPESB e recebo fomentos da Fundação Maria Emília e do CNPq e sou investigador em vários ensaios clínicos relacionados à indústria farmacêutica. O tema de hoje é asma e comorbidades. Nós vamos ver e falar sobre algumas abordagens específicas das comorbidades e os objetivos dessa atividade são identificar a frequência de comorbidades relacionadas à asma, o impacto dessas comorbidades para o controle da doença e as recomendações terapêuticas para o manejo das comorbidades mais frequentemente relacionadas à asma. Observe aqui nesse primeiro slide que a frequência de comorbidades relacionadas à asma ajustada a vários grupos de doenças, é mais frequente nas doenças respiratórias, seguidas por outros grupos de doença, como as cardiovasculares, a própria obesidade e doenças metabólicas. Mas ainda nessa meta-análise, o que se identifica é que as doenças com perfil respiratório são aquelas que mais impactam, em termos de frequência, na coexistência com a asma. Nesse outro estudo, nós vemos aqui a frequência de diversas comorbidades separadas em comorbidades que são puramente pulmonares, como as infecções, aquelas que são consideradas extrapulmonares, principalmente as rinossinusites e a obesidade, e os fatores de risco, sendo este o mais frequente, a atopia. Observe que isso é muito comum na nossa prática clínica e, portanto, nós nos depararemos com essas comorbidades no nosso dia a dia. Essas comorbidades, elas são ainda mais frequentes em indivíduos com as formas mais graves de asma. Aqui estão relacionadas várias, ou pelo menos algumas dessas comorbidades, e observem que o direcionamento da seta mostra que tanto essas comorbidades interferem na asma, como a rinocinusite com polipose nasal, a obesidade, o refluxo, a apneia do sono, bronquiectasia e ansiedade e depressão, mas também esses podem ter uma via dupla, ou seja, assim como impactam na asma, a asma também tem um impacto nessa própria doença. A fisiopatogênese da asma pode estar relacionada ao estímulo inicial, ou algum alérgeno ou poluentes externos. Isso vai fazer com que haja um mecanismo de vias celulares das mais diversas, em que a resposta final geralmente é o eosinófilo. Então eu vou ter uma inflamação que é predominantemente alérgica e uma inflamação que é não alérgica. E os atores ou os grupos celulares que participam dessas duas vias principais de inflamação são diferentes e, portanto, podem sofrer alguma intervenção também diferente para o controle dessa inflamação em pacientes com asma. A partir dessa inflamação foram identificados fenótipos inflamatórios, são eles com predominância de neutrófilos, eosinófilos ou aqueles paucigranulocíticos, e foram divididos a partir daí, identificados dois endótipos. Um endótipo chamado T2 baixo e T2 alto, que está muito relacionado não apenas com os grupos celulares que estão envolvidos, mas também com a frequência de eosinofilia e de alergia nesses subgrupos de pacientes. A asma grave em si, ela é predominantemente eosinofílica, um pouco mais da metade, e os outros grupos, como os senhores estão vendo aqui, compõem as formas neutrofílica, paucigranulocítica e formas mistas, onde vários grupos celulares podem ocorrer.
Ainda falando em termos de fenótipos, observe aqui nesse diapositivo que, de acordo com o início da asma, ela pode ser uma asma de início precoce, alérgica, de um início tardio eosinofílica ou de um início tardio não eosinofílica. Em cruzes, nós vemos aqui diferentes frequências em relação a essas comorbidades e doenças, mostrando que há predomínio, por exemplo, na asma alérgica, das rinoconjuntivites, de depressão, mas a polipose pode acontecer na asma alérgica e ansiedade, depressão, obesidade, o refluxo e aspergilose broncopulmonar alérgica também. As formas de início tardio, observem que elas são mais frequentemente, elas coexistem mais frequentemente com as rinossinusites com polipose e aquelas outras situações que frequentemente são extrapulmonares. Destaco a obesidade, o refluxo gastroesofágico e a própria apneia do sono. Quais são, pessoal, os fatores de risco mais frequentemente associados àquela asma mais difícil de controle? É importante que a gente ressalte que para que a gente tenha um paciente com asma de difícil controle, é necessário que todas as etapas como pré-requisitos para o controle sejam assumidas, que seja asma, que esses indivíduos usem boa técnica, que estejam utilizando medicações adequadas em doses também adequadas. Nesse diapositivo de um trabalho antigo, de 2005, observe que os distúrbios psicológicos estão muito frequentemente aqueles indivíduos que não têm um bom controle da asma, seguido de infecções respiratórias e refluxo gastroesofágico. Mas a gente não pode esquecer que a rinocinusite crônica grave está intimamente relacionada não só à frequência de exacerbação, mas à presença também dessa exacerbação mais grave. Em torno de 12% tem 4 ou mais dos asmáticos tem 4 ou mais comorbidades. E isso vai impactar, pessoal, aqui nesse mesmo estudo, nesse gráfico. Ou seja, nas barras mais escuras estão aqueles indivíduos com 3 ou mais exacerbações ao ano, e a gente vê que esses indivíduos que têm um número maior de exacerbações ao ano são aqueles que têm uma maior frequência dessas doenças, tá? Como a doença sinusal, o refluxo e infecções recorrentes. Vamos ver agora um pouco quais são as recomendações para cada subgrupo de doença. Observe aqui nesse diapositivo as recomendações da área para o manejo da rinite, dividido em 7 passos. E nesses 7 passos vai desde a identificação e da gravidade dessa rinite até a confirmação, diversos passos em que há a confirmação se essa rinite é alérgica ou não alérgica e se esse paciente está ou não recebendo o tratamento adequado. Todas essas etapas de tratamento são, então, orientadas ou recomendadas pela área, podendo até esses pacientes receberem imunoterapia com alérgenos para o controle da doença. De forma geral, nas formas mais leves, ou a medicação de escolha para o tratamento da rinite, como todos nós já sabemos, é o corticosteroide inalatório nasal, principalmente naquelas rinites leves a moderadas. E a combinação fluticasona e azelastina, que esteve no mercado conosco e provavelmente ainda é comercializado aqui no Brasil, é indicado para aqueles indivíduos com a rinite mais grave. Os antihistamínicos e os corticosteroides injetáveis, antihistamínicos de primeira geração, eles devem ser evitados. Primeiro, porque dão sedação, e os corticosteroides injetáveis por causa dos parefeitos relacionados a essa formulação diagnóstica. Observe aqui, e eu não vou detalhar, mas nesse diagrama de tratamento, a escala visual analógica de sintomas é utilizada para identificar e separar os indivíduos que têm rinite leve a moderada ou rinite grave. E aí esse algoritmo vai seguindo opções de sim ou não, melhora ou não melhora, e semelhante àquilo que a gente vê na GINA, identifica na GINA, eu tenho o step up e step down dessa terapia
para ajuste das medicações para rinite. Lembrando que um bom controle da rinite está equiparado a um bom controle da asma, principalmente na asma grave, já que nós estamos falando em vias aéreas únicas. A rinocinusite com polipose nasal já é um capítulo à parte, mas os corticosteroides nasais inalados constituem a primeira escolha para tratamento. Pode ser utilizado nesses pacientes o corticoide oral ou a cirurgia endoscópica naqueles indivíduos que têm polipose nasal. Entretanto, a recorrência, pessoal, desses pólipos é de até 40% em 18 meses. E para um subgrupo de pacientes, felizmente, mais recentemente, nós podemos usar medicações imunobiológicas que vão agir não só na qualidade, na redução dos sintomas, na qualidade de vida, mas também na inflamação desses indivíduos. E esses imunobiológicos, pessoal, como é que nós deveríamos utilizar? Basicamente, esses imunobiológicos, observe nessa árvore de inflamação, eles estão divididos naquele como o tezepelumab, que ele age de uma maneira mais específica no fator estrômico tímico, o omalizumab, que já é conhecido nosso, é um anti-IgE, as medicações anti-IL-5, sejam dos receptores ou da molécula propriamente dita, e as medicações anti-L4, como o dupilumab e o anti-L3, lebrikizumab e tralokinumab, que recentemente já existem vários estudos e algumas delas já foram incorporados não só no escopo da ANS, como também do SUS, e isso gerará um avanço para a nossa terapia. Neste quadro aqui, eu mostro para vocês um resumo do omalizumab e dos outros imunobiológicos. Quer dizer, qual é a farmacologia, a indicação, observe que ele está indicado nas rinites alérgicas com ou sem polipose e, claro, se esses indivíduos estão com a asma grave associada, principalmente a asma eosinofílica, essa é uma indicação primordial, principal, naqueles indivíduos que não estão respondendo às etapas mais precoces de tratamento ou não estão tendo um controle adequado de sua doença ou estão tendo exacerbações mais graves. E no quadro da direita, na coluna da direita, alguns dos desfechos, como a redução da polipose, a melhora da congestão nasal, a redução da necessidade de cirurgia, enfim, e a melhora do controle da asma, e alguns desses imunobiológicos são capazes de também melhorar a função pulmonar de um subgrupo de indivíduos. Mas para o uso de imunobiológico naqueles indivíduos com rinocinusite e polipose, nós também temos aqui listados algumas recomendações que são critérios e pontos de corte para a utilização dessa medicação, principalmente se o alvo for a via aérea superior. E a partir daí, aqui em verde, amarelo, laranja e vermelho, vocês veem como um semáforo de trânsito que, a partir de 5 critérios, 4, 3 ou 0 critérios, ele dá uma resposta, uma definição clara do que é resposta ao tratamento em relação àqueles primeiros 5 critérios aqui relacionados nesse quadro acima. E como fazemos também para asma, não poderia ser também diferente, esses indivíduos devem ser avaliados em 16 e 52 semanas para identificar se eles têm ou não resposta ao tratamento. E se não tiverem resposta do tratamento, sim, eles devem ser avaliados para a mudança desse tipo de tratamento. Mudando agora para uma outra comorbidade, observe que é frequente aqueles indivíduos com asma, principalmente asma de início tardio, e obesidade. Nesse diapositivo, nós vemos que indivíduos controle, a função pulmonar à esquerda e embaixo a classificação desses indivíduos. Indivíduos controle têm uma função pulmonar que vai deteriorando à medida só pelo fato desses indivíduos terem uma síndrome metabólica. Quando eles têm asma, essa função pulmonar ainda é um pouco menor. Quando a asma está associada com esse distúrbio metabólico, a obesidade,
a função pulmonar ainda cai mais e, portanto, piora a qualidade de vida, os sintomas e a função pulmonar desses indivíduos. Os mecanismos relacionados são diversos, desde alterações na mecânica respiratória até alterações hormonais propriamente dito e alterações nesse perfil inflamatório que fazem com que esses pacientes tenham piora da função pulmonar. Esses são alguns efeitos da obesidade sobre os desfechos da asma, como o risco de asma aumenta, as exacerbações aumentam, o controle é perdido, então a ausência de controle de sintomas reduz a qualidade de vida, a resposta ao tratamento desses indivíduos também é reduzido e esses indivíduos, por estarem mais inflamados, eles são mais susceptíveis à poluição do ar atmosférico. E as respostas da função pulmonar, todas, o volume expiratório forçado e a capacidade residual também estão reduzidas, além do mais importante para o dia a dia, que é a hiperresponsividade brônquica, que está aumentado. Do ponto de vista tratamento, uma equipe multidisciplinar que possa fazer boa alimentação, exercícios físicos e, em última instância, a cirurgia bariátrica, tem mostrado aqui nessa meta-análise que melhora a função do pulmão e a qualidade de vida desses indivíduos asmáticos se eles conseguem perder peso. Isso é uma recomendação, o que a Gina recomenda que melhora o controle da asma e a função pulmonar, o estado da doença e a necessidade de medicação. A evidência é B, o corticoide inalado é o tratamento de escolha e a perda de peso também deve ser perseguida nesses pacientes. Nos pacientes obesos ou até não obesos, uma outra situação muito frequente e pouco investigada é a apneia obstrutiva do sono. Observe nesse quadro que a prevalência de apneia na asma varia de acordo com o estudo de 15% a 60%, a prevalência de apneia em asma grave é de 95%, e o risco de ter apneia em asmáticos, apneia obstrutiva do sono de asmático, é quase 3 vezes quando a gente considera daqueles não asmáticos. Mais uma vez mostrando que essas são doenças unificadas de via aérea superior e inferior e que, além disso, a apneia obstrutiva tem um efeito sistêmico do ponto de vista inflamatório. E qual é o impacto da coexistência da apneia e asma? O aumento dos sintomas, a gravidade, aumento das exacerbações, o declínio da função pulmonar, o tempo de hospitalizações e os custos que estão elevados, o maior risco desses indivíduos irem à ventilação mecânica e também um mecanismo maior, uma possibilidade maior de mortalidade, como nós vamos ver mais adiante. Esse foi um estudo que nós fizemos no PROAR, mostrando a presença, a frequência de apneia do sono nesses indivíduos com asma grave e aqui nesse quadro da direita, o antes e o depois do CPAP, que houve uma melhora importante do índice de apneia e hipopneia nesses pacientes e houve também uma melhora importante do ACQ-6, que é um questionário que usualmente utilizamos para controle da asma. Portanto, o CPAP é uma terapia importante nesses pacientes. É tão importante que observe aqui esse outro estudo de coorte. Nós observamos no gráfico da esquerda vários gráficos de diferentes cores, mas eu queria mostrar que a associação de asma e DPOC está relacionada a uma elevada mortalidade nesses indivíduos. Mas uma mortalidade semelhante é observada com asma e apneia, e se esses indivíduos tiverem asma, DPOC e apneia, essa mortalidade aumenta muito mais. Nesse quadro da direita, nesse gráfico da direita, o que nós vemos é que a terapia com CPAP melhora, em verde e vermelho, a terapia com CPAP reduz a mortalidade desses indivíduos em comparação àqueles indivíduos que não usam o CPAP. Como essas doenças estão todas relacionadas, vamos ver agora o refluxo gastroesofágico e asma. São doenças, são situações que coexistem, principalmente em pacientes asmáticos e pacientes com DPOC, e as suas diferenças
em termos de frequência, está relacionado ao tipo de estudo, ou se a gente avalia pacientes com refluxo ou inicialmente pacientes com asma. A associação entre refluxo e asma foi vista nessa meta-análise e mostra que os sintomas de refluxo são mais frequentes em asmáticos, medindo de diferentes maneiras, sendo que essa frequência está em torno de 60% a 80%. E a frequência da asma também aumenta de acordo com a gravidade do refluxo. Quanto maior ou quanto mais grave o refluxo, maior a frequência de asma e também a frequência de exacerbações. Mas o que a GINA nos recomenda? Não há valor em triar pacientes com asma grave para a doença do refluxo, essa é uma evidência A. Os asmáticos não controlados não devem ser tratados com terapia anti-refluxo, a menos que estejam com refluxo sintomático, e o uso de inibidores de bomba de prótons em asmáticos com sintomas, principalmente noturnos, eles têm um benefício limitado. Tá? Então, como comentários finais, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: as comorbidades respiratórias e sistêmicas são frequentes na asma grave e promovem impacto negativo sobre a doença. O tratamento e o controle de comorbidades relacionadas à asma, sim, promove a redução dos sintomas, das exacerbações e a melhora da função pulmonar. E as intervenções multidisciplinares devem ser utilizadas sempre que possível para a identificação de comorbidades relacionadas à asma e a intervenção necessária para que, então, esses pacientes tenham o controle adequado.